Doutor, as medidas protetivas foram revogadas. Eu posso processar a suposta vítima? Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao canal Lei Maria da Penha em Foco. Sou Júlio Konkowski e no vídeo de hoje trago essa questão, explico com mais profundidade a questão de muitos homens terem essa dúvida se poderiam ou não processar a suposta vítima após a revogação das medidas protetivas. Fique até o final e não esqueça o seu like, isso é muito importante. Então vamos lá. Primeiro ponto, nós temos que ter em mente que as protetivas são instrumentos de proteção e salvaguarda de mulheres vulneráveis, vítimas de violência doméstica e familiar. E a Lei Maria da Penha atribui centralidade à palavra da suposta vítima e concede as restrições a partir e com base na versão trazida pela suposta vítima. Então aqui, as protetivas, elas são fruto de uma política pública afirmativa de proteção da mulher. Então isso é muito importante. Ocorre que nós não podemos fechar os olhos e achar que não existem falsas denúncias. Não existem medidas protetivas instrumentalizadas, não existem medidas protetivas abusivas, vingativas. Nós sabemos que existe, nós sabemos que são menores a ocorrência de medidas protetivas fraudulentas, mas elas existem e não são poucos os casos. Nós temos que trabalhar com essa realidade e para enfrentarmos esse assunto é necessário nós admitirmos que esse fenômeno existe. O fato do Estado não ter nenhuma pesquisa demonstrando o número de falsas acusações não significa que as falsas acusações não existem, não é? Então o fato do Estado não ter se dedicado, não ter tido cuidado e a responsabilidade de apurar quantas falsas denúncias existem, porque isso faz parte também de uma política pública voltada à economia de recursos públicos. O Estado não pode gastar dinheiro com falsas denúncias, ele precisa reagir e punir algumas mulheres que fazem uso indevido e criminoso da Lei Maria da Penha. Então o fato de não existir pesquisa a respeito não significa que o Instituto, o fenômeno não exista. Então alguns dos setores ortodoxos, ativistas, militantes, entendem que é o seguinte, olha, não temos nenhuma pesquisa, nenhum dado, então não existe esse fenômeno. Então a questão é tratada de uma forma muito irresponsável por esses setores, até de má fé, inclusive, avanço, ouso dizer, porque dizer que o fenômeno da a denúncia não existe porque o Estado não tem nenhum número, isso é muita pretensão. É buscar esconder um problema ao invés de enfrentá-lo. Nós podemos e devemos conversar, tratar sobre a Lei Maria da Penha, a violência, mas também temos que tratar das falsas acusações, porque isso é muito importante. A falsa acusação não prejudica só o homem vítima, prejudica um conjunto, prejudica um sistema protetivo, prejudica instituições e órgãos, prejudica as reais vítimas da violência doméstica. Então é mais do que necessário a gente debater sobre as falsas denúncias, as falsas acusações. Tão importante quanto trabalharmos o tema da violência doméstica, não é? Então, trazendo aqui a questão central, poderia o homem processar a suposta vítima após a revogação das protetivas? Primeiro ponto, nós temos que identificar se essa revogação se deu porque a vítima mentiu, faltou com a verdade, quis prejudicar o homem, quis chantageá-lo. Ou essa revogação foi fruto da ausência do risco natural. As protetivas existem para acabar, elas não duram para sempre. Embora nós saibamos que muitas protetivas têm um lapso de duração muito prolongado, mas elas vão chegar ao final. Então nós temos que dividir esses mundos. Se a revogação das protetivas se deu por ausência de risco, não houve má-fé comprovada, o homem não poderia ingressar com uma ação civil ou criminal contra essa suposta vítima. Agora, se a revogação foi comprovada que foi em decorrência de falsa denúncia, mentira, chantagem, vingança, certamente esse homem não só como poderá, como deverá, sim, levar isso às autoridades, ingressar com a notícia criminal por denunciação caluniosa e também ingressar com uma ação civil de reparação de danos materiais e morais, sem dúvida alguma. Então fica aqui a nossa dica e nossa explicação. A pedra angular da discussão está na comprovação da má-fé. Havendo comprovação da má-fé, cabe sim responsabilização criminal e civil contra a suposta vítima. Não havendo comprovação, e sendo as protetivas revogadas de forma natural, por ausência de risco, não cabe nenhum tipo de responsabilização, perfeito? Então aqui fecha o vídeo de hoje
e tomo a liberdade também de apresentar para vocês meu novo livro. O livro é Busca por uma Proteção Equilibrada. Aqui nesse livro ele reúne 29 propostas de atualização da Lei Maria da Penha. É um livro que eu escrevi com base na minha experiência de 15 anos de atuação nesse segmento. Então convido todos a terem acesso. Em março faremos o lançamento em São Paulo, precedido de uma palestra que vai versar justamente sobre os comentários das 29 propostas, seguida ao final da noite de autógrafos. Todos estarão convidados. Em breve o livro poderá ser adquirido na Amazon, até mesmo com a gente. E o livro ele é publicado pelo Instituto de Estudos Avançados na Lei Maria da Penha e temas conexos, do qual eu tenho a alegria e honra de presidir. É um instituto que busca criar um estudo da Lei Maria da Penha, mas um estudo sem paixão, um estudo sem militância, um estudo sério da Lei Maria da Penha. E aí eu convido todos vocês a participarem. Isso é muito importante. Então vocês estão comprometidos com estudo sério, interpretação séria, aplicação séria da Lei Maria da Penha. Ingressem aí no Instituto, isso é muito importante para ter notícias e interpretações sem militância e sem ativismo, perfeito? Então é isso, pessoal. Encerro por aqui. Se esse vídeo fez sentido para vocês, compartilhe ele, dê o seu like, junte-se a nós, porque aqui é no Fio do Bigode. E lembre-se, respeite as mulheres.